proteção de Deus, declaro aberta a sessão de hoje da Segunda Câmara Civil. Cumprimento a todos os colegas, procuradora doutora Miriam, que participará das sessões da Segunda Câmara conosco, e os advogados que se encontram presentes. O desembargador Vigílio atrasará um pouquinho só, mas chegará na sequência. Por isso, nós iremos começar com os processos de relatoria da desembargadora Zeneide, com os pedidos de inscrição para sustentação oral. Os processos da desembargadora Zeneide começam a partir do número 9 da pauta de hoje. E o número 9 é o agravo de instrumento 080 27 94 60. Danílcio Arles de Lima e Aimoré Crédito Financiamento e Investimento S.A. Algum advogado para fazer sustentação neste processo? Nenhum advogado presente. Processo julgado. O número 10, agravo de instrumento 080 43 25 84, D&D Serviços de Passageiros Turísticos Limitada e outros, município de Tibau do Sul, desembargadora Zeneide e a relatora. Algum advogado para fazer sustentação neste processo? Nenhum advogado respondeu. Processo julgado. O número 11, agravo de instrumento 080 63 26 42, Pedro Petit de Medeiros e município de Natal, desembargadora Zeneide e a relatora. Algum advogado para fazer sustentação deste processo? Nenhum advogado presente. Processo julgado. Número 12, apelação 082 05 43 93, Raquel Braz Farias, Bradesco Vida e Previdência S.A. Algum advogado para fazer sustentação neste processo? Presente, Excelência. Deixa eu identificar quem fala. Fernando Bezerril, a gente pediu nos autos, Excelência, a substituição do advogado inscrito Luiz Henrique, por minha participação, considerando que o colega vai participar de uma audiência hoje de manhã. Tá. Doutor Fernando, então, falará pela parte apelante? Exatamente. Tá. Tem até 15 minutos, doutor. Obrigado, Excelência. Essa apelação civil, Excelências, ela trata da pretensão que a senhora Raquel está buscando exercer contra o Bradesco Previdência e Seguros, visando o resgate integral das parcelas que ela pagou no seguro de vida, sem a incidência da taxa de administração de 30% aplicada pelo apelado quando foi solicitada a restituição. De forma resumidamente, né, o juízo de origem ele considerou que essa pretensão não comportaria o cabimento, porque considera que essa taxa foi prevista contratualmente e não se revelaria abusiva. No entanto, nós estamos trazendo aqui para a reflexão desta corte, primeiro, insistindo com relação ao fato exposto desde a inicial, que a apelante ela foi informada pela sua gerente no ato de contratação que essa taxa apenas incidiria se esse resgate que ela solicitou fosse realizado no prazo de carência de 24 meses. E o que acontece? A apelante solicitou incontroversiamente 49 meses após a contratação. Essa informação fornecida pela gerente é uma informação que constou na proposta. Eu gostaria de pedir a oportunidade aqui rapidamente de ler
esse trecho que foi destacado no recurso, abre aspas, resgate e portabilidade. Para pedidos de resgate e portabilidade, haverá carência de 24 meses contados a partir do início de vigência. Então, essa é, excelências, o ponto central de argumentação aqui que foi estabelecido. Desde a petição inicial, nós consideramos que, a despeito dessa previsão contratual, ou mesmo essa discussão sobre abusividade, esse aspecto, ele não contou com a reflexão do juízo de origem, é o ponto central, de fato, sobre o qual nós gostaríamos de ter a reflexão desta Corte, notadamente porque não há uma contra-argumentação específica da parte apelada sobre esse ponto, né? E a título de reforço, excelências, nós estamos destacando aqui no recurso que a apelante não recebeu a apólice, então ela não teve em sua completude as informações sobre o seguro e as regras que o regeriam, e nós gostaríamos de, também, a título de reforço, trazer a argumentação sobre a abusividade que esse percentual de 30% está se mostrando desproporcional e abusivo, né, para a apelada, notadamente porque trazemos aqui diversas matérias da mídia especializada sobre esse assunto, que consideram essa taxa a percentuais muito inferiores, né? Por exemplo, o Santander aqui, o Santander aplicou uma taxa de 1% ao ano em outras experiências, e este também é um ponto sobre o qual gostaríamos de ter a reflexão desta Corte, com a pretensão da apelante, lembrando, de receber a restituição das parcelas pagas de forma integralmente, né? Sem a cobrança da taxa, como foi ofertado no ato de contratação. Então, gostaria de agradecer aqui a oportunidade de fala, excelência, devolvendo ao senhor presidente e desejando um bom trabalho aos colegas. Obrigado, doutor. O voto da relatora é pelo desprovimento do recurso. A decisão fica à unanimidade. O próximo é o número 13, apelação 010 32 66 17, Expresso Cabral Limitada, Letícia Ferreira dos Santos e outros. Relatoria do desembargadora Zeneide, advogados presentes para sustentação. Começando com a doutora Catarina, que fala pela parte apelante, correto, doutora? Correto, excelência. Tem até 15 minutos. Deixa eu só marcar aqui. Eu saúdo o presidente da mesa, em nome dos demais desembargadores. Bom dia, desejo um ótimo dia. Bem, o caso trata de um passageiro que sofreu um infarto entre o interior do veículo e a sua saída, no qual, no processo criminal, o motorista foi condenado por omissão de socorro por não ter percebido que este passageiro estava passando mal. A sentença guerreada, ela entendeu pelo dano moral, desconsiderando o caso fortuito. E a apelante entende que a situação trazida nos autos é uma situação excepcional, uma situação sem previsão. Nesse passo, além disso, a gente observa que pelo próprio laudo, né, que constata a morte, observa-se que foi decorrente de doenças pré-existentes. Além disso, o STJ já tem pacificado que a omissão de socorro por si só não vai gerar o dano moral, de modo que a aplicação do dano moral se mostra incorreta para o caso em tela.
De outro modo, nós temos também o valor aplicado para o dano moral, né? É de conhecimento aqui de todos que as empresas de transportes estão passando por uma série de dificuldades financeiras, não podendo arcar até mesmo com o seu custo para operação. E a sentença ao condenar em 50 mil reais de dano moral só para a viúva e mais 50 mil reais para ser rateada entre os filhos, implica em uma indenização que vai quase inviabilizar o segmento da própria empresa. Outro ponto que é atacado na sentença corresponde ao dano material aplicado. A sentença de primeiro grau, ela contraria o entendimento do STJ, no qual ela aplica um dano material, um pensionamento mensal de um salário mínimo, né, integral à viúva, sem desconsiderar, sem aplicar a dedução de 1/3 que o STJ já reconhece que nessas situações, deve ser sim reduzido em 1/3, que corresponderia justamente ao valor que o próprio decursos utilizaria para o seu próprio sustento. No caso, a sentença não considerou essa dedução e aplicou o dano material no pensionamento integral de um salário mínimo. Não bastasse isso, em sede de decisão de embargo de declaração, a sentença ela reformou o entendimento que tinha posto na primeira oportunidade, em que o termo para fixação desse pensionamento, né, seria a data do óbito. E aí, após a sentença de embargos, ela considerou que seria a ser contabilizado a idade do decursos na prolatação da sentença. E o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é que essa idade a ser considerada, ela deve ser analisada a data em que houve o óbito. Então, a expectativa de vida a ser considerada do brasileiro vai ser justamente do óbito que aquela pessoa, a data do óbito daquele cidadão. E a sentença considerou que seria da data da prolatação da decisão final, de modo que aumentou a expectativa de vida, já que o óbito ocorreu em 2012 e a sentença só veio sair agora, em meados de 2019, 2020, em mais de 6 anos e meio de vida a expectativa do brasileiro, de modo que também é um objeto da apelação da Expresso Cabral. Considerando essas situações, né, o apelo é para reforma da decisão no total, ou não podendo, não sendo o entendimento de Vossas Excelências, que sejam reparados esses pontos específicos em que a decisão de primeiro grau afronta o próprio posicionamento do STJ. Obrigada. Obrigado, doutor. Doutor, pode começar. Pois não. Agradeço pela atenção, excelente senhor presidente, senhoras embargadoras. Estava no aguardo de Vossa Excelência, que é o presidente da sessão. Este é um dos casos que a gente lamenta estar sustentando oralmente aqui, porque é aquele caso em que uma vida foi perdida, foi ceifada. Em 2012, portanto, 10 anos a família aguarda por justiça. Cá estamos nós, finalmente. Estendo meus cumprimentos à senhora Letícia, a esposa do falecido, todos os seus filhos, que são partes aqui no processo. E aí eu quero, neste momento aqui, em contra-razões à apelação, bem como também em apelação adesiva, realizar a sustentação oral no seguinte sentido. Foi dito aqui pela defesa da empresa Expresso Cabral, de forma muito en passant, digamos assim, em relação à vida que foi perdida em 2012. E aí eu quero destacar que, de fato, houve uma condenação criminal, que os funcionários da empresa foram condenados no âmbito criminal.
de modo que os fatos ali imputados não podem ser rediscutidos por força do artigo 935 do Código Civil. Então, por esse motivo, toda aquela questão que foi lá suscitada no âmbito criminal foi aproveitada no âmbito civil aqui, e o juízo monocrático entendeu por condenar a empresa em danos morais. Isso porque era um idoso de 65 anos que, após comportamento totalmente desumano dos empregados da empresa apelante, deixou esse idoso de 65 anos num banco de uma praça, omitiu o socorro, e esse socorro culminou na morte, na sua morte. E esse é um daqueles julgamentos que a gente coloca, que vimos em faculdade, em seriados, que quanto vale uma vida? Quanto vale uma vida? E o juízo fixou em R$50 mil a título de indenização por danos morais para a viúva e R$50 mil de indenização por danos morais para os herdeiros, os filhos. E não obstante aqui a nobre defensora da empresa ter pontuado que o tempo de vida do idoso já estava próximo da expectativa de vida, a gente não pode fazer um cálculo simples e matemático dessa forma, tal como quer. Isso porque uma vida, como eu disse, é incalculável. A repercussão social, emocional, financeira também na sociedade é gritante, ainda mais porque a Expresso Cabral é uma concessionária, presta serviço público de transporte, e ele só queria sair de Parazinho para Natal, sendo que no meio do caminho ele ficou no caminho e não pôde mais chegar ao seu destino. Então, por essas razões, que não são poucas, pugnamos pelo improvimento da apelação da Expresso Cabral, mantendo-se a sentença nos seus termos, e em sede de apelação adesiva requer a majoração da indenização por dano moral, como é a sustentação oral. Obrigado, doutor. O voto da relatora é pelo desprovimento do recurso da empresa e pelo provimento parcial do recurso da outra parte para majorar o valor da indenização por danos morais para 150 mil até adentro dos filhos. Minha divergência está nesses pontos, porque meu voto é por desprover o recurso das partes da família da vítima para manter a decisão de indenização por danos morais em R$50 mil e, naturalmente, verificar esse período de aplicação dos danos materiais. Não sei se esse voto divergente concorda com... Acompanho, Vossa Excelência. Nessas diferenciações. Exatamente. Que destaquei. Uhum. Então, como temos resultados diferentes, haverá ampliação de quórum. O julgamento não se conclui hoje e continuará na próxima sessão por videoconferência e presencial, com quórum ampliado, com desembargadores convocados para essa ampliação. Okay? Em continuidade, o número 14, apelação 0800 219-22, José Wilson Bezerra da Silva e Banco Bradesco S.A. Desembargadora Zeneide, a relatora. Algum advogado para se sentar neste processo? Nenhum advogado respondeu. Processo julgado. Quando o desembargador diz. Número 15, apelação civil. Esse número 15 e o número 16, foram dois processos que eu pedi vista, desembargadora Zeneide, e depois de análise concordei com o voto de Vossa Excelência, fiz até o voto escrito, eu lancei para esclarecer, porque estava concordando com o voto de Vossa Excelência, desembargadora Zeneide. Então esse julgamento 15 e 16, estou a concordar e não há pedido de sustentação oral neles, apenas era esse debate. Voto, portanto, o julgamento fica à unanimidade
recurso desprovido nos dois processos. O número 17 é debate, então eu vou deixar para discutirmos depois das sustentações orais. O 17 será analisado depois da sustentação oral. Mas o desembargador Vigílio ainda não chegou chegou? Já cheguei, senhor presidente. Bom dia, desembargador Vigílio. Bom dia, estou aqui já. Ótimo. Então temos, desembargador Vigílio, os processos de Vossa Excelência. A gente adiantou os de desembargadora Zeneide e agora retomamos os seus. Há um pedido de preferência nos processos de testação oral, que é o número 2. O advogado pede, porque tem outra participação. É este ou o número 3? O número 3, desculpa. O número 3 foi pedido a preferência do desembargador Vigílio. O número 3 é a apelação 080003127. Boa União Participações S.A. e Companhia Potiguar de Gás. Potiguar, Vossa Excelência é o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Por favor. Excelentíssimos senhores desembargadores que integram essa segunda Câmara Civil, representante do Ministério Público, senhora doutora Miriam, demais colegas presidentes aqui presentes, muito bom dia. Bem, o pano de fundo dessa apelação civil corresponde a uma ação de embargos de terceiro que tem como objeto um imóvel que foi adquirido pelos senhores Sônia Maria da Fonseca e Juscelino Cidalino de Almeida, da empresa Mineração Dia Norte Limitada, em 1992. Portanto, em 1992, essas duas pessoas celebraram a escritura pública e compraram da empresa o imóvel que é objeto da penhora discutida nos autos. Acontece que essa empresa passava por dificuldades financeiras e havia, em razão de diversas dívidas, várias penhoras que recaíram sobre este imóvel. Uma das penhoras resultou, especialmente do banco BCN, creio que nem exista mais, mas resultou de uma ação de embargos de terceiro, promovida também pela Boa União Participações e que foi julgada pela 7ª Vara Civil da Comarca de Natal. Essa sentença foi confirmada pelo Tribunal de Justiça, à época, pela relatoria do desembargador Vigílio. E por que eu trago esse embargo de terceiro? Porque no bojo desse processo foi reconhecida a cadeia dominial, ou seja, que essa escritura pública, celebrada em 1992 e, consequentemente, todos os atos de aquisição posteriores seriam válidos. Doutor, Vossa Excelência disse que fala pela Boa União. Pela Boa União, que é a parte apelada. Apelada. O voto do relator pelo desprovimento. Perfeito. É porque o sistema aqui tinha invertido para mim os quais, senão eu tinha anunciado. A gente começa já receoso, né? A gente começa preocupado. Mas veja que, como aquele ditado bem conhecido, toda regra tem exceção. É então... verdade, mas a gente fica já um pouco preocupado. Mas pode continuar, doutor, só comuniquei para a ciência de Vossa Excelência. Então, se é pelo desprovimento, mas existe um ponto que eu acho que vale a pena trazer, que foi objeto de embargo de declaração no âmbito do primeiro grau, que é a aplicação ou não da súmula 303 do STJ. Porque o STJ tem uma súmula específica sobre honorários de sucumbência em embargos de terceiro. E, de acordo com a súmula, quando o embargante foi quem deu causa à constrição judicial, os honorários seriam invertidos, sendo que nesse caso isso não aconteceu. E eu trago justamente o histórico para dizer que no processo de execução foi atravessada uma petição requerendo que a penhora fosse desconstituída, e a Potigás, nesse bojo, resistiu, discutiu, levantou a discussão quanto à validade da escritura pública. Essa decisão foi apelada, na verdade houve um agravo porque se tratava de execução, e essa mesma segunda Câmara entendeu
que não seria possível desconstituir a penhora porque seria necessária a via dos embargos terceiros. Ou seja, os embargos terceiros só foram interpostos, a ação de rito especial só foi promovida porque a Potigás resistiu no âmbito do processo de execução. Então, por isso que se requer, né, que se mantenha a sentença no sentido de não aplicar a súmula 303 e de condenar, sim, a Potigás, ora apelante, nos honorários de sucumbência, como também se requer a sua majoração aplicando-se os honorários recursais nos termos do Código de Processo Civil. Então, se requer não apenas a mantença da sentença, como também que sejam aplicados o honorários. O mantém os honorários e majora. Em quantos por cento, presidente? Para 12%. Perfeito, muito obrigado. Ok. Decisão à unanimidade, doutor. O outro pedido de preferência era de doutor Bruno, mas ele acha que ele está só em outra Câmara, né? Então eu julgo, chamo o processo dele depois, quando ele retornar. Então, voltamos ao início da pauta de hoje, que é o número 1, processo apelação civil 0000-213-59, João Batista Bezerra, Companhia de Seguros Aliança do Brasil. Embargador Vigílio ao relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Bom dia, Excelência. Sim. Bom dia. Vossa Excelência fala pela parte apelante ou pela parte apelada? Falo pela parte apelada, a Companhia de Seguros Aliança do Brasil, ao atual Brasil segue Companhia de Seguros. O voto do relator é pelo desprovimento do recurso, de acordo? Sendo assim, eu entendo pela possibilidade de dispensa da minha sustentação oral. Ótimo. Agradecemos a compreensão, doutor, e publico que o recurso é desprovido à unanimidade. Perfeito. Peço a licença de Suas Excelências e digo aqui que é uma satisfação de São Paulo comparecer virtualmente nessa colenda segunda Câmara Civil deste egrégio Tribunal Potiguar. Um abraço e bom trabalho a todos. Obrigado, doutor. Bom dia, bom trabalho também. O número 2, apelação 0036-608-84, Paulo César Fernandes, Josiane Maria Araújo de Medeiros, desembargador Vigílio, relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente, processo julgado. O próximo é o número 4, apelação 080-2815-60. Maria Adelina de Souza Gomes e outros, Banco Bradesco Financiamentos S.A. e outros. Relator do embargador Vigílio. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente, processo julgado. Número 5, apelação 084-2803-09, Patrícia Merlin de Oliveira, Apsen Farmacêutica S.A. Embargador Vigílio ao relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, Excelência. Bom dia, quem fala? Bom dia, é Rafael Rangel, advogado da apelada Apsen. O voto do relator é pelo desprovimento do apelo, de acordo, doutor? Maravilha. Nesse caso, eu também entendo que não é necessária a minha sustentação. Obrigado pela compreensão. Recurso desprovido à unanimidade. Muito obrigado. O número 6, a apelação 084-4206-37. Iusete Rodrigues da Silva, Unimed Natal Sociedade Cooperativa Médica. Embargador Vigílio é o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado, processo julgado. O número 7, é a apelação 085-7383-68. Lucas Azevedo Marinho de Oliveira e outros, Unimed Natal. Esse é o de doutor Bruno, tá? Que eu marquei, tá bom. Então, ficará para sequência. Número 8. Apelação 085-9177-27.
Marlindo Mendes de Oliveira e Unimed Natal Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico. O desembargador Vigílio é o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado respondeu. O processo julgado. O número 9 já foi julgado. Pronto, incluímos os processos da desembargadora Zeneide. Foram julgados. Adiantamos para o número 18. O número 18 é o agravo de instrumento 080 78 23 91, Lídio Inácio da Silva Filho, Francisca Gomes da Silva Inácio. Sou o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, Excelência. Bom dia. Bom dia. Vossa Excelência fala pela parte apelante ou pela parte apelada? Pela parte agravante. É uma apelação. Fala pela... Desculpa, não. É um agravo de instrumento. É um agravo de instrumento, correto. Isso. Pela parte agravante. Meu voto é pelo provimento parcial, doutora. Deixa eu ver os termos finais para Vossa Excelência decidir se mantém a sustentação oral. Eu estou votando confirmando a medida liminar. Como é um agravo de instrumento, foi deferida a medida liminar para determinar a redução do valor da pensão alimentícia para 23% dos vencimentos e vantagens do agravante, excluídos os descontos obrigatórios. Meu voto é mantendo a decisão liminar, de acordo? Excelência, eu gostaria de fazer algumas considerações, se for possível. Tem a palavra, doutor. É possível? Sim, tem a palavra. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a todos, o desembargador presidente, na pessoa do desembargador presidente, aos demais presentes, membros do Ministério Público e colegas advogados. Eu queria fazer apenas algumas considerações sobre essa decisão interlocutória que foi proferida e que reduziu o valor dos alimentos provisórios para 23%. Na verdade, nos autos principais, nos autos de origem, a parte agravada pedia pensão alimentícia em favor dela e em favor dos 2 filhos no percentual de 50%. A decisão de planície foi no percentual de 30%, que ensejou um agravo de instrumento e a respectiva decisão interlocutória que reduziu para o percentual de 23%. Todavia, nós entendemos que esse percentual ele ainda está em descompasso com o trinômio da necessidade, possibilidade e razoabilidade. Inicialmente, é importante explicar que o agravante tem uma outra filha, que ele paga já pensão alimentícia de 15%, inclusive nos autos a gente consegue ver nas folhas 91 e 92. Então, as necessidades dessa menor também são presumidas. Para além disso, os alimentos compensatórios, que diz respeito à cônjuge do agravante, ela tem caráter excepcional e transitório e deve ser deferida apenas quando se tiver prova robusta acerca da necessidade da alimentante. No caso, em cognição sumária, não se verifica documentos que comprovem, de fato, essa condição de necessidade. É importante, nesse aspecto, ressaltar que em nenhum momento o agravante pretende se eximir de suas obrigações. Tanto é que continua, e sempre continua, antes mesmo do ajuizamento da ação, a fazer, a arcar com todas as despesas, tanto da cônjuge quanto dos filhos. Porém, um filho já conta com 24 anos, já é casado, mora com a mãe no imóvel próprio da família, e o outro filho tem 16 anos. E de fato, faz jus à pensão alimentícia aos alimentos provisórios que foram deferidos. Porém, com relação à cônjuge, nós entendemos que esse percentual está além do devido, até porque nós comprovamos, juntamos aos autos alguns documentos que comprovam que ela tem a capacidade laborativa preservada, apesar de ter 59 anos, mas sempre trabalhou durante o período em que estiveram casados. Juntamos documentos que comprovam que ela trabalha como consultora, também com confecção de bolos, apesar de que após o ajuizamento da ação, ela retirou toda e qualquer referência no próprio Instagram. Então, por conta disso, forte nessas convicções, é que pedimos o provimento do agravo de instrumento para que haja a redução dos alimentos compensatórios. Obrigada pela atenção. Obrigado, doutora. Como eu disse, minha decisão
confirmando a medida liminar, vejo que os demais jogadores mantiveram os votos, concordando comigo, recurso provido parcialmente. O número 19 é a apelação civil 000227304, Associação dos Auditores Fiscais do Tesouro Estadual, e outros de Manuel Florencio de Queiroz Neto. Algum advogado para sentar neste processo? Sou o relator. Nenhum advogado respondeu. Processo julgado. O número 20, apelação 000052728, Camarões Marinhos Limitada ME e outros, Ensege Indústria Alimentícia Limitada. Sou o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado respondeu. Processo julgado. Número 21. Cumprimento de sentença 081 3090 78. Condor Franchise Participações Limitada. JER de Alencar Peixoto ME. Sou o relator. Algum advogado para se sentar neste processo? Vinte e um. Exatamente, doutor. Então vamos julgar em conjunto 21 e 26. Então, o processo principal é o 26, porque o outro é o incidente e é uma questão só técnica do sistema nosso, do PJE. Ele não consegue juntar os dois processos com números diferentes. Aí a gente tem que abrir para saber que os dois estão interligados, que seria o caso de estarem juntos. Então, o processo principal é o 26 e o 21 é o incidente apenas de efeito suspensivo. Tem a palavra, presidente? Tem a palavra, sim. Bem, bom dia a todos e todas. Eu me chamo Nicásio, estou aqui representando a apelante nos autos da pauta número 21 e 26. Desejar e cumprimentar a ilustre representante do Ministério Público, ao passo que também cumprimento os integrantes desta casa, servidores, colegas advogados, demais presentes. Todo advogado que vem ao púlpito, ele tem alguma motivação, né? Ele tem algum calor que aquece o coração para vir aqui sustentar as suas razões. De minha parte, em especial, o que me traz aqui nesta manhã é um sentimento de que o advogado tem que ser um instrumento de proteção da integridade das decisões judiciais. Eu digo isso logo para iniciar, porque no mês de setembro de 2022, uma decisão judicial completou o aniversário de seu descumprimento. Foi proferida no ano passado, em 2021, pelo juízo de primeira instância, e até hoje encontra-se com sua eficácia plena, em vigor. No entanto, lamentavelmente, continua sendo descumprida. Pois bem, trata-se dos autos, uma ação ingressada em setembro de 2021, na modalidade inicial de tutela cautelar antecedente, depois, evidentemente, foi aditada nos termos que rege o CPC, com a discussão de uma relação contratual estabelecida entre a apelante, franqueadora, e o apelado, franqueado. No curso do processo, logo no início, na petição vestibular, a que inaugurou o trâmite processual, a apelante explica que, não obstante o contrato de franquia contém uma cláusula arbitral, o próprio apelado, na notificação extrajudicial que ensejou o ajuizamento da ação, afirmou
categoricamente eu peço licença para ler. Por fim, esclarece-se que a notificante poderá tomar as providências no foro que entender cabível, vez que, demonstrando mais um despreparo das notificadas, no caso, apelante, a cláusula de eleição de foro de juízo arbitral se mostra patológica, pois sequer há indicação precisa da Câmara Arbitral. Veja bem, estamos tratando de uma relação jurídica firmada a partir do contrato, regido pelo brocado romano Pacta Sunt Servanda, que é um princípio jurídico que está espalhado por todo o Código Civil, mas na sentença ora recorrida, o processo foi extinto por uma declaração de incompetência da Justiça Estadual relacionada a essa cláusula contratual de um compromisso arbitral. No entanto, a apelante buscou proteção no Poder Judiciário pelo simples e objetivo motivo de que a própria apelada foi quem, no momento de notificar a apelante extrajudicialmente, disse que a cláusula arbitral era patológica. Então, a apelante, naturalmente tendo acesso a essa notificação extrajudicial, percebe que não era um desejo da apelada litigar numa instância arbitral. Diante disso, não restou outra alternativa a não ser ingressar com a demanda perante este Tribunal de Justiça. Porque a apelada, mais uma vez, disse expressamente, não foi a apelante, foi a apelada em notificação judicial, que a cláusula é patológica, uma redação incompleta, esdrúxula ou contraditória, não permitindo que os litigantes constituam um órgão arbitral. São palavras da apelada, que depois, em sede de defesa, veio se escudar na cláusula arbitral, aparentemente porque insatisfeita com a decisão judicial liminar que determinava que ela se abstivesse de praticar atos que implicassem violação à concorrência. Por quê? Porque a pretensão autoral, no início do processo, no momento de deflagração deste feito, era que, liminarmente, a apelada não praticasse atos que implicassem concorrência, na atenção e no cumprimento de uma cláusula prevista no contrato. E aí, o que parece, no entender da apelante, é que a parte apelada, insatisfeita com a decisão judicial, voltou atrás. Mudou de compreensão em relação aos fatos e parece que agora faz razoável a instituição de um órgão, de uma Câmara Arbitral para resolver a controvérsia vertida nestes autos. O que, no nosso entender, encontra absoluto obstáculo na vedação disposta no venire contra facto próprio. Valendo da sua própria torpeza, parece que a parte apelada quer escolher que juiz, ou que instituição, ou que órgão vai deliberar sobre a controvérsia a partir do momento que viu que uma decisão judicial tinha sido desfavorável aos seus interesses. Na oportunidade, insatisfeita com a decisão judicial, a parte apelada interpôs agravo de instrumento, não obteve sucesso. Em 21 de outubro de 2021, ou seja, poucos dias depois de intimada a parte apelada a respeito da decisão liminar, a parte apelante juntou aos autos comprovantes de descumprimento da decisão judicial, voltou a fazê-lo em 12 de abril de 2022, reforçou em 23 de maio de 2022 e fez novamente em 30 de junho de 2022. É por isso que este advogado foi movido a esta tribuna, ambiente sagrado para a advocacia. Então, de forma surpreendente, com a devida vênia, a sentença de piso, ora recorrida, acolheu a preliminar de incompetência, com base nessa cláusula arbitral, que a própria apelada entendeu como patológica, e extinguiu o processo para surpresa da apelante, revogando também a tutela de urgência. No entanto, com a interposição do recurso de apelação, ato contínuo, a parte apelante ingressou no âmbito desta corte na intenção de, se acautelando dos seus interesses,
manter a eficácia da decisão judicial outrora revogada, e assim entendeu esta Casa. Em sede, portanto, e já para concluir, de recurso, a apelante, ora em sustentação, pede o reconhecimento da Justiça Estadual como competente para julgar o feito, com aplicação do precedente de relatoria da ministra Nancy Andrighi, o RESP 1602-076 de São Paulo, que diz assim: nos casos em que prima facie é identificado um compromisso arbitral patológico, curioso que ela utiliza a mesma expressão que a apelada utiliza na notificação extrajudicial, claramente ilegal, declarar a nulidade dessa cláusula, independente do estado em que se encontre o procedimento arbitral. Isso porque a apelada notificou nos autos, comunicou no processo a instauração de um procedimento arbitral na Câmara de Arbitragem da FIERN. No entanto, até o presente momento, a apelante não foi notificada a respeito do assunto, portanto desconhece o teor do procedimento que tramita, ou supostamente tramita na FIERN. Nesses termos, de maneira subsidiária, caso esta Corte não venha a acolher a tese principal posta no recurso de apelação, no sentido de preservar e manter a competência desta Justiça Estadual, uma vez que não é dado à parte escolher que instituição vai dar uma resposta a respeito da controvérsia, de maneira subsidiária, invoca o procedimento estabelecido pela Lei Federal 9.307, especialmente no seu artigo 7º, que outorga ao Poder Judiciário a competência para, havendo dissonância, havendo divergência no que diz respeito ao procedimento arbitral a ser cumprido pelas partes, que o próprio Poder Judiciário define e estipule este compromisso arbitral em substituição à vontade das partes, uma vez que não há consenso nesses termos. Portanto, é como requer a apelante, agradecendo a oportunidade de fala e devolvendo a palavra à presidência desta Casa. Obrigado, doutor. E a palavra, doutor, pode iniciar. Excelentíssimos desembargadores dessa Câmara Civil, excelentíssimo membro do Ministério Público, primeiro deixar registrado aqui o prazer de estar novamente presencialmente nessa tribuna. Depois da pandemia, a gente acaba se acostumando com as sessões virtuais, mas o calor, como disse meu colega advogado, doutor Nicásio, o calor de estar aqui é muito diferenciado. E parabenizar o doutor Nicásio pela sustentação oral. O doutor Nicásio é um dos jovens brilhantes advogados que nós temos aqui no Rio Grande do Norte. Fico muito feliz de esgrimar com ele hoje na tribuna e deixar claro realmente que a habilidade dele se supera a cada dia, né? Existe um fato importante, como foi colocado bem pelo doutor Nicásio, da existência de uma cláusula arbitral. E aí o elemento interessante desse fato doutor Eduardo, que a cláusula foi por eles escrita. E ele veio aqui defender a ilegalidade de uma cláusula por eles escrita, e com habilidade, afirmando que essa cláusula seria uma cláusula patológica. De fato, o doutor Nicásio não faltou com a verdade ao afirmar que o meu cliente, inicialmente, ao romper a relação contratual, notificou extrajudicialmente, na condição inclusive de pessoa leiga, sem saber o que era uma arbitragem, a ideia de uma possível cláusula patológica. Mas, como todos nós sabemos, uma notificação extrajudicial não tem um peso de desconstruir um contrato que foi firmado entre as partes. E eu peço vênia para ler a cláusula patológica, para poder Vossas Excelências entenderem o que a gente está falando. Item 16.11.1. As partes, buscando a melhor solução, melhor relação custo-benefício oferecida no mercado, convencionam entre si livremente e amparadas na Lei 9.307 que qualquer disputa, litígio ou conflito oriundo desse contrato ou a eles referente serão resolvidos através de negociação, conciliação, mediação ou arbitragem, a serem administradas
por qualquer Câmara Arbitral ou tribunal com sede na cidade do Rio Grande do Norte, Natal RN, conduzida de acordo com seu regulamento vigente na data do pedido da instauração. A arbitragem será conduzida em idioma português, constituída por um árbitro, escolhido conforme regulamento do tribunal escolhido. Essa é a cláusula supostamente patológica, clara, bem redigida, inclusive, que levou a parte apelada a, após a extinção do processo em resolução do mérito, procurar o tribunal arbitral. E aí, mais uma vez, peço venha a vossas excelências e da habilidade, nesse caso, infelizmente não faltou com a verdade, porque está nos autos o número do procedimento arbitral, está nos autos a decisão do Tribunal Arbitral da Fierne, em que o árbitro estabelece, sim, a ideia de que a cláusula não é patológica. É uma cláusula válida. Então, trecho da decisão. Entende-se que a competência desta Câmara está firmada no momento em que uma das partes ingressa com procedimento arbitral, entendendo como a instituição arbitral adequada para administrar o litígio surgido entre as partes existente e como a sede natal. Não se tratando de cláusula aberta, que é exatamente aquela que requer intervenção, como colocado do artigo 7º. Tampouco suscita discussões ou aquiescência posterior da parte contrária. Haja vista que previamente ambas anuíram que qualquer Câmara em Natal pudesse ser escolhida para administrar demanda futura. Então, excelências, nós estamos diante de uma situação em que, na realidade, amparado, e aí sim, um contrato abusivo, um contrato mal feito, um contrato de franquia que não tem sustentação, a parte apelada resolveu, tecnicamente, usando a expertise, inclusive, desse advogado, buscar a instância adequada, que é arbitral. Nós estamos diante de um contrato comercial, diante de um contrato que se discute know-how, discute a própria existência da franquia. A gente entende que não há uma franquia, houve apenas uma constituição de um negócio jurídico. E aí, lá na arbitragem, é o foro correto para a discussão. Lá, inclusive, está tramitando a revelia, por enquanto, né, dos doutos da parte apelante, em razão das medidas que foram concedidas pelo Poder Judiciário. Né? Então, esse cenário, excelências, faz com que a gente tenha um entendimento de que a apelação deve ser desprovida. Existe uma gama de jurisprudência no STJ hoje dizendo, primeiro, quem tem que dizer se a cláusula é ou não válida, quem tem que dizer se é ou não válido a arbitragem, é a própria arbitragem. Princípio da competência. Isso já está pacificado no STJ. Então é lá o foro adequado para dizer, caso ele entenda, o árbitro, que a cláusula não é válida, aí sim o judiciário é chamado a intervir. Essa é a regra. São órgãos co-irmãos, órgãos que têm capacidade de jurisdição estabelecidas contratualmente. Nesse sentido, pede então que haja o desprovimento da apelação interposta para que sim o processo tramite normalmente no juízo arbitral, como já de fato está tramitando. Existe um pedido também subsidiário no sentido da majoração dos honorários advocatícios em razão do tema 1076 do STJ. A juíza de primeiro grau estabeleceu honorários de forma equitativa, sem levar em consideração o valor da causa, quando na realidade existe um valor da causa e esse valor traz a referência para a fixação dos honorários, conforme foi o entendimento do STJ. Então, mais uma vez, agradecendo a paciência de vossas excelências de estar escutando os advogados aqui nessa tribuna, agradecendo também o doutor Nicásio por ter oportunizado esse debate. A parte apelada requer o desprovimento do recurso. Obrigado, doutor. Meu voto é por desprover o recurso da parte autora. Tem a fundamentação, naturalmente, vossas excelências irão ler depois. E eu trato dessa questão da cláusula arbitral no voto. E quanto aos honorários, eu dou provimento ao recurso para fixá-los com base no artigo 85, parágrafo 2º do Código de Processo. E ficam fixados em 10% do valor da causa. Eu voto. Decisão à unanimidade, reconhecendo, portanto, a competência do juízo arbitral
para definir a controvérsia. O número 20, aí a decisão essa decisão está no 26. O 21 é só pelo sistema que não permitiu, eu fiz a referência. Processo 22, apelação 081 3300 30, Francleia Pereira da Silva Medeiros e Serasa S.A. Sou o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado, processo julgado. Apelação 081 99 36 46. Enélia Cláudia Carneiro de Oliveira Amorim e outros. Alexandre Batista da Silva e outros. Sou o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado, processo julgado. O 24, apelação 082 62 10 60. Aparício Antônio Brito e Ana Diógenes Azevedo Brito e outros. Sou o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Presente, desembargador. Vossa Excelência fala pela parte apelante ou pela parte apelada? Apelante. Apelante. Isso. Tem até 15 minutos, doutor. Bom dia, excelentíssimo senhor presidente, desembargador, relator Ibanez Monteiro, ao desembargador Vigílio Macedo Júnior, desembargadora Maria Zeneide, ao desembargador Eduardo Pinheiro, em substituição, representante do Ministério Público, bem como os colegas aqui presentes nessa sessão virtual. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo apelante, a qual pleiteia que sejam mantidos os alimentos no valor de 1,1 salário mínimo, outrora fixado, uma vez que foram reduzidos pelo magistrado de primeiro grau no percentual de 60% do salário mínimo. O magistrado embasou sua decisão considerando a alegada modificação fática no então existente por ocasião do anterior ajuste, o qual foi objeto de homologação por sentença, que houve decréscimo na renda do apelado, que impossibilita o pagamento da pensão alimentícia no valor de 1,1 salário mínimo. Alega que o apelado demonstrou ser beneficiado de auxílio emergencial do governo federal durante a pandemia e que não recebe benefício previdenciário, comprovando a dificuldade em cumprir com um acordo anteriormente ajustado. Excelências, ao contrário do que afirmou o magistrado de primeiro grau, o apelado possui sim fonte de renda e não o benefício assistencial, porquanto sua empresa de paisagismo, com venda de plantas de ornamentação, isso está documentado, inclusive em Instagram, em redes sociais, fotos dele, telefone, tudo ele vendendo e fazendo essas vendas. O apelado alega, além de apesar ser engenheiro agrônomo, encontra-se desempregado, sem vínculo formal com qualquer empresa ou poder público, e que em decorrência de sua idade não consegue recolocar no mercado de trabalho, sobrevivendo apenas de custa de seus familiares mais próximos. Excelência, conforme restou demonstrado no presente recurso apelado, possui a empresa com o nome Natal Mudas. Essa empresa vende para outras empresas, inclusive. Entendeu? Tem várias fotos, vários documentos comprovando a propriedade dele, da empresa. Sendo assim, o apelado não encontra-se na miserabilidade alegada, pois já restou provado que o mesmo possui essa empresa. Contudo, certamente não vai estar registrado em seu nome, a fim de ocultar seus reais ganhos. Diante exposto, resta demonstrada a necessidade da recorrente, assim como restou evidente a capacidade do apelado em fornecer os alimentos em favor da alimentada, devendo ser mantido o valor de 1,1 salário mínimo fixado através do processo 0132-149-71-2013. Então não houve modificação nenhuma, Excelência. Se for analisar, ele vive o tempo todo se escondendo para não arcar com os alimentos. Então, a criança passou esse período todinho sem receber alimentos, existe execução, existe ação de abandono afetivo, existe várias coisas. Essa pessoa ele realmente tenta se eximir o tempo todo da sua obrigação. Então, peço desde já que seja provido, conhecido e provido o apelo de Ana Diógenes de Azevedo Brito. E assim é meu pedido, Excelência. Obrigado, doutor.
nós apreciamos os dois apelos. As duas partes são apelantes e apeladas ao mesmo tempo. E meu voto é por desprover os dois recursos. E a decisão fica à unanimidade. O número 25, apelação 084 40 96 43. João Dinarte Patriota Filho e Leonardo Jacome Patriota e outros. Sou o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, Excelência. Quem fala? Gabriel Dantas Vilarim. Gabriel, você fala por qual das partes? Apelante ou apelada? Pela SCI e Leonardo, que no caso tem apelação das duas partes. Tá. Tem até 15 minutos, doutor. Ok. Desembargador Ibanez, presidente. Desembargador Vigílio, desembargadora Maria Zeneide. Doutor Eduardo Pinheiro, representante do Ministério Público. Nobres colegas advogados e serventuários da Justiça. Primeiramente, como se trata de dois recursos de apelação, né, interpostos pelas duas partes, queria primeiro destacar a deserção da apelação do autor, que somente juntou o comprovante de agendamento do depósito das custas recursais e ainda se manteve inerte diante da determinação do desembargador relator para que comprovasse o recolhimento em dobro das custas recursais, conforme artigo 1007, parágrafo 4º. Então, como o autor se manteve inerte, não juntando o respectivo comprovante que foi exigido, se requer de início de plano o reconhecimento da deserção do recurso do autor. Já no que concerne as razões da apelação do réu, estas são de natureza, sobretudo processual, mas é necessário um brevíssimo resumo dos fatos para a correta compreensão do caso. Como é ser disso, estamos diante de uma ação de reintegração de posse de um bem imóvel, né, que é um caminhão, do tipo que transporta animais, e que conta com uma estrutura bem equipada, uma cozinha, um quarto para o motorista. E aí, em sede de liminar, foi dada a reintegração de posse para o autor. Posteriormente, de forma acertada, este tribunal, julgando agravo de instrumento, determinou o retorno dos autos para o réu. Porém, ao recebê-lo, né, ao receber o caminhão, se observou diversas avarias e que faltavam alguns objetos que foram retirados pelo autor. Por essa razão, foi peticionado, né, informando essa situação, inclusive juntando um orçamento com os reparos que seriam necessários, o que naturalmente só foi possível ser feito quando o automóvel retornou ao réu após o julgamento do agravo do instrumento. Porém, o juiz Oacó julgou improcedente o pedido contraposto relativo à indenização pelos danos materiais e morais causados pelo autor, sob a justificativa de que não foram objeto de reconvenção. Então, aqui se encontra o objeto principal das razões do apelo, que é conhecer o pedido contraposto. Afinal, estamos diante de uma ação possessória, como é a reintegração de posse, que é uma ação que tem algumas características especiais, dentre elas a sua natureza dúplice, que autoriza o réu, por expressa previsão do artigo 556 do CPC, o manejo de pedidos contrapostos, tanto de natureza possessória quanto indenizatória pelos prejuízos causados pelo autor. Portanto, que se pede o reconhecimento dessa natureza dúplice da ação de reintegração de posse, o que autoriza o pedido contraposto independentemente de reconvenção, como inclusive é reiterado aí pela jurisprudência do nosso país. Vale salientar ainda que os pedidos indenizatórios foram formulados na contestação, sobretudo dano moral, embora o quanto indenizatório em si, dos danos materiais, somente foi possível aferir quando o automóvel retornou à posse do réu após o julgamento do agravo do instrumento. Então, por fim, reconhecendo a necessidade de se conhecer do pedido contraposto, né, este tribunal pode já
de plano julgá-lo ou determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que o faça, mas considerando que se trata de matéria madura, cumpre destacar que consta nos autos o orçamento dos danos que foram causados, inclusive consta do auto da oficiala de justiça, no momento da reintegração de posse, também o apontamento de algumas avarias. E quanto ao dano moral, cumpre destacar que no momento do ajuizamento da ação, o automóvel já havia sido alienado. Então, quando houve a liminar, a primeira, do juízo ACO, o automóvel foi... A apreensão do automóvel foi feita já na posse do adquirente, né? E isso causa uma macula grave à imagem da empresa ré no mercado, que fica com a imagem de quem alienou um bem que não lhe pertencia. Então, por todo exposto, eu reitero os requerimentos feitos para que seja reconhecida a deserção da apelação do autor, conforme, inclusive, foi apontado que seria esse o resultado, caso não cumprisse a determinação de juntar o comprovante com a complementação das custas, né, o pagamento das custas em dobro, em relação à apelação do réu, e o conhecimento do pedido contraposto formulado pelo réu em razão da natureza dúplice da ação de reintegração de posse, né, para que o autor seja condenado ao pagamento da indenização pelos danos materiais e morais. É isso, Excelência. Agradeço a oportunidade. Ok. Meu voto é por não conhecer do recurso do autor, por deserção, e por desprover o recurso da parte ré, conforme a fundamentação que está lançada no voto. A decisão fica por unanimidade, recurso desprovido no que foi conhecido. Obrigado, senhor. Ok. O próximo é o 27. Apelação 086 1632 62. Plano Invest, Administração e Serviços Limitada. Rosileide Dantas da Silva. Sou o relator. Algum advogado para fazer sustentação neste processo? Nenhum advogado. Processo julgado. Número 29. Estou anunciando que o número 28 tem convocação, mas não tem quórum. Os desembargadores convocados estão em sessão em suas câmaras. 29 e 30 não podemos julgar hoje por falta de quórum. O 28 e 30. O 29 é o que nós pomos em julgamento agora. O agravo de instrumento 080, 51, 36, 44. Cipriano Maia de Vasconcelos é o agravante e o agravado Gustavo Sena Negreiros. Sou o relator. Algum advogado? Desculpa, o relator é doutor Eduardo Pinheiros. Algum advogado para sustentar neste processo? Bom dia, Excelência. Meu nome é Hugo Mercedes, eu sou advogado do agravante. Tem até 15 minutos, doutor. O senhor me escuta? Sim. Já tem a palavra, Excelência? Já. O processo já? Bom dia, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimas senhoras desembargadoras, excelentíssimos senhores desembargadores, excelentíssimos colegas advogados e colegas advogadas, excelentíssima procuradora de justiça. É a primeira vez que eu falo na tribuna do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. E é uma grande responsabilidade falar de um tema tão caro, especialmente no momento que nós estamos vivendo em nosso país. O objeto do nosso agravo de instrumento seria uma discussão acerca do que seria liberdade de expressão e do que não seria liberdade de expressão. E aí, para começar a sustentação, eu vou pontuar uma frase do ministro Alexandre de Moraes. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. E esse entendimento não é novidade para a estrutura da Corte Constitucional brasileira.
Desde o julgamento do habeas corpus que discutiu o caso Elvanger há mais de 15 anos, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a limitação do que seria acobertado pela liberdade de expressão, pela liberdade de imprensa, e o que não seria acobertado por essa liberdade. No presente caso, nós estamos sustentando que as publicações veiculadas no blog do agravado, elas atentam contra a honra sem um conteúdo jornalístico. E aqui eu vou trazer uma das frases mais assustadoras que eu escutei naquele blog. O agravante, meu cliente, foi chamado de timoneiro da morte. Excelências, timoneiro da morte não é uma expressão de conteúdo jornalístico. Timoneiro da morte é uma agressão barata. Excelências, desinformações foram veiculadas nesse site e estão judicializadas agora. Foi dito que uma rifa foi feita para custear a reforma do hospital público. Foi desmentido depois. Excelência, foi dito que não havia leitos disponíveis para hemodiálise para crianças no Rio Grande do Norte, que a culpa seria do meu cliente, que hoje é secretário estadual de saúde. Excelência, foi desmentido. Diferente do dever constitucional de assegurar a liberdade de informação, a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, o sistema de justiça não pode se silenciar e permitir que demandas, que desinformações e agressões sejam tratadas sob o mesmo manto. Fizemos, além de colecionar todas as postagens agressivas contra o ora agravante, nós tomamos o cuidado de levantar sucessivos precedentes, inclusive dos tribunais superiores. Precedentes esses, inclusive, que as cortes estaduais e os tribunais regionais federais merecem, devem observância. Deste modo, Excelência, o que pedimos hoje pelo agravante é que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, por sua segunda Câmara, não coloque sobre o mesmo manto de proteção agressões baratas e desinformação, equiparando isso à liberdade de imprensa e liberdade de expressão. Nós já vimos que quando a desinformação não é tratada da maneira adequada, nós já vimos que quando o discurso de ódio não é tratado da maneira adequada, até onde somos capazes de chegar. Peço então a todas as julgadoras e todos os julgadores que nesse momento se atenham aos autos deste processo, verifiquem o que efetivamente está sendo discutido aqui e concedam a liminar para a suspensão dessas publicações. Excelências, o Código de Ética do Jornalismo diz expressamente que antes de ser veiculado a notícia, deve ser oportunizada a parte para se manifestar, a parte objeto da matéria. Em nenhum momento a parte foi procurada. Excelência, não podemos confundir desinformação com liberdade de imprensa. O objeto deste agravo interno e agravo de instrumento é pedir a essa corte, é pedir a essa segunda turma de seus desembargadores e desembargadoras que não misturemos os conceitos jurídicos de discurso de ódio e liberdade de expressão, porque isso levou o Brasil aonde nós estamos hoje. E temos todos a responsabilidade republicana de permitir que essas situações não continuem. São meus termos. Obrigado. Ok, obrigado, doutor. O voto do relator é pelo desprovimento do recurso. Os demais julgadores concordam com Sua Excelência. Recurso desprovido à unanimidade. O próximo, na sequência numérica, é o 31, que é o agravo interno no agravo de instrumentos 080, 78, 35, 08. Relator, doutor Eduardo. Tem inscrição de doutor Bruno. Tá. Quero dizer que, então, que o agravo interno é da Unimed e o relator está desprovendo o agravo interno. Ele não está julgando o agravo de instrumento ainda. No caso médico, não é de instrumento, não? No 31, não. É do agravo interno só.
Então fica decidido a unanimidade, agravo interno desprovido. Resta o número 7, que é da relatoria do desembargador Vigílio, e a apelação 085, 73, 83, 68. Lucas Azevedo Marinho de Oliveira e outros, e Unimed Natal Sociedade Cooperativa Médica, desembargador Vigílio, relator, doutor Bruno se conta presente para fazer a sustentação. Pode iniciar, doutor. Excelentíssimo senhor desembargador Ibanez Monteiro, ora presidindo os trabalhos, doutora Maria Zeneide, desembargador Vigílio, juiz Eduardo Pinheiro. Inicio minha sustentação oral, parabenizando o tribunal pela sábia escolha na lista tríplice ontem para a composição do membro no 5º Constitucional do Ministério Público, e não posso esconder aqui a minha torcida, desde logo, pelo procurador Herbert Bezerra, muito embora a gente esteja precisando da figura da procuradora Maria de Lourdes para compor o tribunal. Também parabenizar o juiz Eduardo Pinheiro pela sua condução ao TRE, né? E, senhor presidente, desembargador Vigílio, relator, aqui eu estou como apelante e como apelado, né? No polo que eu figuro como apelado, eu acredito que dispensa maiores argumentações, pois a tese suscitada pela Unimed é a mesma de sempre no que diz respeito a tratamento de autismo. Rol da ANS, cálculo autuarial e tudo que vocês, Vossas Excelências, já estão acostumados a ver diariamente. De todo modo, eu preciso consignar que essa questão de tratamento para o CID-10 F84, que é o transtorno global de desenvolvimento, que inclui-se aí o autismo, após a resolução 539 da ANS, é agora a obrigação dos planos de saúde. Se nós antes já tínhamos um rol majoritariamente exemplificativo dito pelos tribunais, até mesmo aquela questão do rol taxativo mitigado do STJ abriu, para quem gosta de chamar de brecha, os tratamentos com comprovação científica, que também é o caso. Portanto, no que diz respeito à apelação da Unimed nesse sentido, nós pugnamos desde logo pelo desprovimento. Tem outro ponto interessante que a Unimed combate, sobre a manutenção dos profissionais que já acompanhavam o apelado no tratamento desde os primórdios. E aí 2 pontos precisam ser levantados para que se chegue a um consenso, aliás 3. O primeiro deles é que essa temática ela já é pacificada nas câmaras cíveis do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, sobre que deve prevalecer o bem-estar do paciente nesse sentido. Inclusive porque, juiz Eduardo Pinheiro, o pedido diz respeito ao reembolso no valor da tabela. Portanto, nós não teríamos sequer discrepância econômica, que o tratamento que a criança está fazendo em um profissional é o mesmo custo do outro. Portanto, o direito à saúde e todos os princípios constitucionais, legais que a gente possa trazer à tona devem prevalecer em favor do apelado. Portanto, neste ponto nós também pugnamos pelo desprovimento da apelação da Unimed. O terceiro ponto diz respeito à condenação por danos morais consignada em sentença. Sustenta a apelante Unimed Natal que não houve ato ilícito na sua conduta. Ora, se nós temos um tratamento que está previsto em CID-10, que muito embora isso eu defendo porque tem um conhecimento de causa mais aprofundado sobre que o autismo não se trata de uma doença, mas se você for ao pé da letra, ela está na classificação internacional de doenças. Então, se o contrato de plano de saúde já previa a cobertura desse tratamento,
com a sua negativa, está sim configurado o ato ilícito. Afinal de contas, o apelado precisou contratar um advogado para ir para o judiciário. E eu não estou falando nem do dispêndio econômico para contratar um advogado, mas precisou de uma negativa. Precisou passar 20, 30, 40, 50 minutos no teleatendimento da Unimed para conseguir falar com o atendente e pedir uma negativa. Quem é cliente da Unimed aqui e precisou sabe o que eu estou dizendo. Ou precisou ir ali na Avenida Pudi, onde o que salva é um milho verde que vende na calçada e um picolézinho lá que tem, porque a fila é enorme. E sem contar o abalo psíquico. Ou seja, eu vou ter ou não vou ter o tratamento do meu filho e do meu sobrinho. Portanto, no que diz respeito à condenação por danos morais, pugnamos também pela manutenção com o desprovimento do apelo da Unimed. Vamos inverter. Agora, como apelante, a nossa súplica, desembargadora Zeneide, José Eduardo Pinheiro, desembargador Ibanez, gira em torno de duas coisas. A douta magistrada consignou uma condição para o prosseguimento do tratamento, que seria a apresentação de laudo a cada 6 meses. Muito embora a gente tenha uma lei estadual, que a gente podia pedir uma aplicação por analogia, que fale que laudo de autismo, isso é uma lei do Rio Grande do Norte, mas tem em outros estados, não tem mais validade, muito embora seja para aplicação de benefícios tributários, enfim, que não seria propriamente dito do plano de saúde, mas a gente poderia aplicar por analogia. E o apelante, ele não está se opondo a apresentar um relatório, mas a douta magistrada consignou na sentença que o apelante teria que apresentar um laudo médico a cada 6 meses para só assim continuar o tratamento. Se hoje qualquer um daqui for ligar para marcar um neuropediatra na Unimed, é no mínimo daqui a 3 ou 4 meses. Então, como é que eu vou ter um compromisso? Aliás, porque se fosse um compromisso, a gente podia ter uma brecha, não consegui hoje, só consegui para daqui a 2 meses. Como é que eu vou me comprometer a cada 6 meses, obrigatoriamente, porque do jeito que está na sentença, a leitura é essa. E quem convive aqui no dia a dia forense com a Unimed sabe que eles vão querer ir ao pé da letra. Com 6 meses e 1 dia, eles vão cancelar o tratamento da criança, dizendo que está faltando o laudo médico pela continuidade. Portanto, o apelo vai nesse sentido, dessa desobrigação. Até porque isso é uma relação de consumo. Se houver algum tipo de, sei lá, uma desconfiança por parte, você tem que se inverter o ônus da prova em todos os sentidos. E que não é uma intenção. Que se porventura haja essa manutenção, pelo menos se conseguir uma elasticidade. Uma prorrogação a cada 6 meses, prorrogável por mais 6, alguma coisa nesse sentido. O que não pode é ficar como está. O outro ponto se trata da natação terapêutica. E eu que tenho alguns processos com planos de saúde, e nas mais diversas discussões, vejo que muitas vezes determinada terapia é excluída do tratamento sob a alegação que não se trata de um profissional de saúde. Ponto. E o que não é o caso. A natação terapêutica, ela não é um esporte. Ela é uma terapia aplicada por um educador físico. E o educador físico, ele é considerado profissional de saúde, nos termos da resolução 218 da ANS do Conselho Nacional de Saúde, que bota expressamente, inciso 1, reconhecer os profissionais de saúde de nível superior às seguintes categorias. O 3, profissionais de educação física. Portanto, a natação terapêutica, ela está prescrita em laudo médico por profissional habilitado como necessidade do apelante. Cabe ao plano de saúde prover todos os tratamentos inerentes àqueles profissionais de saúde, conforme determina a Lei 9656. O profissional de saúde, o profissional de educação física é inquestionavelmente um profissional de saúde, sem me tornar repetitivo. Portanto, nesse ponto que foi excluído da sentença, o apelante pugna pelo conhecimento e provimento da apelação. Portanto, Excelência, sem mais delongas,
Na apelação da Unimed, conhecimento e desprovimento in toto, e na apelação do meu cliente, ora apelante, conhecimento e provimento, para afastar a obrigatoriedade da condicionante de prosseguimento do tratamento, apresentação do laudo médico a cada 6 meses e a manutenção com a reinclusão da natação terapêutica nos termos do relatório médico, por se tratar profissional de saúde, obrigação esta inerente ao plano de saúde. É o que se espera. E pede deferimento. Muito obrigado mais uma vez pela paciência. Presidente, eu, apesar de ter sugerido o voto, mas em face dos argumentos postos nesta sessão, eu peço vista para reexaminar o processo. Então, ok, desembargador, o processo com vista a Vossa Excelência. Obrigado pela paciência. Mais uma vez. Tá, sim. Bom, não temos mais sustentação oral, temos o processo 17, que foi destacado aqui para debatermos. Esse aqui, né? É sobre a cirurgia plástica depois de cirurgia bariátrica. Na verdade, ali nesse processo, quando pede livre, não sei o quê, eu acho que eu me engano, e por isso que eu tenho admitido, como ontem, por exemplo, a gente teve alguns processos exatamente pela bariátrica, né? Mas naquele caso que eu entendi favorável à pessoa, em face do estado dela, de condicionantes psicológicas, de depressão, eu não sei o termo técnico, mas essa parte dela estava aqui embaixo. Então, realmente, ela andava direito. Nesse caso Neste ali, processo aqui? Não. Naquele. Eu estou falando Tá. que passaram ontem. Certo. Nós duas, né? Esse aqui, eu pedi para retirar de mesa, porque aqui eles pedem lipo, pedem coisas que não são urgentes, nem me convenceram, entendeu? Tá. Eu também quero retirar de mesa, se for possível, para fazer um voto exatamente iguais aos que eu tenho pensado nesse sentido da bariátrica. Tá. Então, retirado de mesa. Porque aí a gente de mesa. reexamina na oportunidade. Ok, então o Eu processo acho que hoje a gente já deixa retirado de mesa. E eu tinha proposto, aliás, sugeri ao desembargador Vigílio que nós discutíssemos para a gente alinhar, porque nós temos um histórico de poucas divergências entre os julgadores da segunda Câmara. E quando começam algumas divergências, eu começo a refletir para ver se estão justificadas essas divergências, se é possível a gente superá-las. Então, minha proposta, eu vou identificar, da sessão de ontem, eu não destaquei, mas falei com o desembargador Vigílio, são processos da relatoria de desembargador Vigílio, que nós poderíamos discutir um detalhe, e esse processo a gente pensa que só vem um, depois começam a chegar, e quando a gente da sessão da sala de desembargador, eu chamo da sala de desembargador Vigílio, que é a primeira, só tem processo de relatoria do desembargador Vigílio. Então, eu registrei a divergência e sobre o seguinte aspecto. Pois é, o contrato, temos aquela discussão processual que o código só admite a juntada de documento com o recurso se esse documento for novo, posterior, obtido posteriormente. Nesse aqui eu estou fazendo a ressalva, é que o contrato é assinado pela parte autora, que se diz não assinante do contrato e ajuiza a ação por inexistência de relação jurídica. Ela está agindo de má fé, em meu entender, porque disse que não havia contrato quando o banco junta o contrato. Ainda que
posterior ao prazo de contestação, como quando o código não admite essa juntada, mas eu faço a excepcionalidade. Eu acho que essa excepcionalidade é relevante para dizer, eu não posso juntar contrato que a parte autora não tinha conhecimento, mas o contrato que ela assinou e o banco junta com a assinatura mostrando houve o negócio jurídico e você disse que não houve e utiliza o judiciário para obter aí eu vou chamar de vantagem indevida, porque se ela contratou e pede dano moral porque o banco descontou e porque o banco está cobrando parcela que ela disse que nem o contrato firmou e ela contratou, recebeu o dinheiro e então utiliza o judiciário, isso é nítida, a meu ver, litigância de má-fé. Aí eu excepciono, embora o código diga que não é possível, mas ele está provando que houve o contrato e que a parte assinou. Então não é aquele contrato desconhecido da parte, que a parte seria surpreendida com esse documento só na apelação. Faço essa distinção e são dois os processos, o 106 e o 109. Nesses dois... 33, hein? Esse era o 33, não é isso? Não, da pauta de desembargador Vigílio, 106 e 109. Hein? O 33, houve alteração. Já houve a alteração e eu passei... aliás, nós dois, desembargadores Zeneide, passamos a concordar porque o desembargador Vigílio passou a votar conforme nosso entendimento também. Então veja que a gente consegue superar essas divergências iniciais, né? Com o debate a gente supera essas divergências. Tá? Então seriam esses dois. O 33 eu já considerei resolvido porque o desembargador Vigílio fez alteração no voto. E ficamos aí só com esses dois para essa definição. Como esses... O 33? Não, o 106. O 106, nós vamos debater. Como esse processo da pauta virtual, com esse debate, o desembargador Vigílio, se quiser, poderá ver e até quinta-feira ele fazer... Se ele fizer alguma alteração, a gente altera também nosso registro de voto. Ok? Então, com esse debate, encerramos nossa sessão jurisdicional e passamos à nossa sessão administrativa. E começo registrando aqui que já falei rapidamente no assunto, a doutora Miriam está conosco mais uma vez para nosso prazer aqui de companhia nas sessões de julgamento. Temos aí as congratulações pelo aniversário de senhora Nízia da Câmara Corrêa Marinho, esposa do desembargador Écio Marinho, ocorrida dia 1º, e também pela doutora Regina Maria Alvarenga Medeiros Santos, esposa do desembargador Cláudio Santos, que será no dia 17. Fazemos antecipadamente, porque antes do dia 17 não teremos sessão presencial. Eu não tenho outras comunicações, porque foi feita a referência aqui à lista, à expectativa que estamos nós, pelo próximo, quem irá integrar esta Câmara, e eu fiquei meio desconfortável para falar do assunto, porque isso importa em expulsar o doutor Eduardo, que fez um trabalho, foi um colega brilhante durante todo esse tempo, que ficou aqui quase um ano, e aí a gente chegando a falar da expulsória dele, assim, eu não fiquei muito confortável não, mas o doutor Eduardo, são as regras, né, tem isso. Então, virar em outras cadeiras e preferencialmente para a segunda Câmara. Agora, temos o seguinte, doutor Eduardo, eu não sei que aqui prevê os fatos futuros, mas vejo a possibilidade de a gente não se encontrar em sessão presencial, porque eu entrarei de férias e quando eu voltar, se não tiver outra pessoa nessa cadeira que Vossa Excelência senta,
E Vossa Excelência estará de férias. Também, exatamente. Pronto. Então, acho que para esse período que nós estamos, talvez essa sessão, nós concluímos nosso trabalho em conjunto aqui. Pois é, uma despedida, toda despedida é assim. Era o que eu iria dizer, porque eu entro de férias, será minha independentemente da nomeação e quando será a nomeação do próximo ou da próxima desembargadora, eu vou tirar férias do dia 14 ao dia 29. Então não tem sessão. Aí eu trabalho dia 30, aí de 4 de dezembro, que é uma segunda-feira, a 19 de dezembro, novas férias. Então, essa será a minha última sessão. E eu vou participar uma quarta-feira, que é dia 30, é o único dia que eu vou ter expediente para aquele processo da sessão civil. Da sessão civil. Aí depois, férias merecidas, né? Sim, aí eu tô deixando os votos, seria o caso, né? Eu já votei na sessão do dia 14. Tem algum problema? Acho que não, porque já estão pautados. Pronto, então eu vou deixar para colaborar em todos os processos. E são virtuais, não precisamos. Eu ainda não, eu só entro de férias no dia 16, então participo da sessão do dia 14. Pois tá bom. De novembro. Eu queria agradecer também a. Hein? Como fica, Não. então? Eduardo vai sair também. Estaremos como? Se vai precisar de convocação de substituto para dar quórum. Inicialmente me passaram a informação que o desembargador Saraiva me substituirá na primeira semana, portanto no dia 22 será o desembargador Saraiva e depois o desembargador Amauri. Então, a não ser que a desembargadora, como é, doutora Mia? Rejuvenescida, não é? Assuma aqui a cadeira também. Bom, foram minhas proposições, desembargadora Zeneide. Cadê o desembargador Vigílio? Eu ia passando aqui sem falar com ele. Então, desembargadora Zeneide, enquanto o desembargador Vigílio está em Eu estou aqui, presidente. Opa, desembargador Vigílio. Então, proposições, propostas... Nenhuma, eu peço licença para sair. Tenha um bom dia. Ótimo, bom dia. Estamos encerrando mesmo, desembargadora Zeneide, então. Nenhuma? Doutor Eduardo. Eu acho que Eduardo ainda vai vir alguma vez aqui, né? Na sessão. Nessa convocação? Eu não entendi muito as datas que ele... Porque... Não, vai ou não? Não, aqui não. Nem presencialmente, nem virtual. Sim. Só o dia 14. Mas só o dia não, 14. Porque eu entrarei de férias segunda-feira que vem, dia 14, até o dia 29. Como não tem sessão no dia, acho que nem presencial, nem pautado. Não pautei processo para adiante, não deixei processo pautado meu. E 4 de dezembro a 19 de dezembro, novas férias. Então, independentemente, e presumo que já esteja nomeado. Já tenha alguém aí, né? Já tenha titular. Então, eu quero deixar meus agradecimentos pela cordialidade, porque, assim, inteligência, talento, conhecimento jurídico, Vossa Excelência tem muito. Mas tem uma coisa mais que eu fico muito impressionada, exatamente como o doutor Ítalo era. E eu, naquela época que era convocada, não era sorteada naquela época. E eu sempre esteve no gabinete e Vossa Excelência, quando fala, eu fico vendo o doutor Ítalo, que não queria, inclusive, que chamasse desembargador. Pois, muito obrigada, estamos aí, nos veremos por aqui mesmo, no tribunal, e lá em Muriú, naturalmente. Né? Olha aí. Eu só queria agradecer a calorosa acolhida, né, de todos os desembargadores, servidores, Leila principalmente, que não tem muito contato, Flávio, que a gente tem contato, Flavinha que chama, né? Aí pronto, e agradecer também, dizer que foi bom, porque eu aprendi um bocado, muito, né? Porque
porque minha área é um pouco limitada de atuação, então a gente tem um universo abrangente. E pronto, acho que acredito que fiz minha parte, né, de que o que eu pude fazer. Se eu não pude fazer melhor, porque das limitações. Pois tá bom. Ótimo. Um abraço, obrigado a todos. Às vezes, obrigado. Encerramos a sessão administrativa e a sessão de hoje, de modo geral. Obrigado a todos, uma boa semana.